E aí galera, sejam muito bem-vindos a este canal chamado TV Trega. E hoje nós vamos fazer um review aí de um dos melhores filmes de comédia dos últimos anos, cara. Se pegar aí mais ou menos os últimos, sei lá, 10 anos, ele foi lançado em 2011, então deixa eu corrigir. Aí nos últimos 12 anos, com certeza, ele é o filme mais legal assim de comédia pra mim, cara. E hoje nós vamos fazer aí um review dele, cara, e fora esse elenco que ele tem, né? Tem o Jason Bateman, a Jennifer Aniston, o Kevin Spacey, o Colin Farrell, Jamie Foxx, Jason Sudeikis, Charlie Day. Enfim, eu acho que vocês já entenderam que o elenco dele é muito bom, cara. O filme ele foi lançado em 2011 e conta a história de Nick, Kurt e Dale, que são amigos ali de longa data. No início do filme, o Nick e o Dale, eles têm bons empregos ali, né, que eles gostam e tal, porém tudo é arruinado pelos chefes deles. E o Nick, ele está no emprego dele porque ele tem uma leve impressão de que ele vai ser promovido a vice-presidente de vendas, e por isso ele está aguentando todas as atrocidades que ele sofre do chefe dele, que é o Dave. O sistema está 1 minuto errado. A única falha? Eu trabalho para esse cara, David Harkin, que neste instante está me dando mais uma bronca por ter chegado 2 minutos atrasado. Ele é um babaca completo. E enfim, o Dale ele vive sendo atormentado pela chefe dele, que é a Julia, e ele só fica lá porque a Julia foi a única pessoa que deu a oportunidade dele de trabalhar na área que ele gostava, que é a odontologia. Então o jeito é segurar a barra ali de todos, né? O único que ainda estava contente com o ambiente de trabalho era o Kurt. Isso porque ele estava crescendo na empresa que ele estava trabalhando e o chefe dele gostava bastante dele. E ele também gostava bastante do chefe dele, que era um cara bem legal. Então eles tinham até uma amizade ali, né, cara? Porém, ele bate o carro e ele acaba morrendo. E a empresa acaba indo pro filho dele, o Bob, que é interpretado pelo Colin Farrell. E, cara, o Kurt, ele se junta com o Nick e o Dale e eles passam a detestar coletivamente assim, o trabalho deles. Não por causa do trabalho em si, mas por causa do chefe deles. Enfim, eu sinceramente não sei qual dos três que é pior. Não sei se é a Julia, o Dave, o Bob. Enfim, até aquele momento do filme, apesar deles sofrerem bastante nas mãos dos chefes deles, eles ali, todos os três, eles tinham algum motivo maior pra aguentar tudo aquilo, entendeu? Porém, acontece a famosa gota d'água, né? Aquela situação que já não dá, passou qualquer tipo de limite. O Nick, ele estava crente, queria ser promovido por todo o esforço dele, e não foi o que aconteceu. O seu chefe, o Dave, ainda vem e ameaça ele, falando que se ele sair da empresa naquele momento, ele vai inventar um monte de mentiras dele pro pessoal ali do mercado financeiro pra ninguém querer contratar ele. Quem eu quero como o nosso novo vice-presidente sênior de vendas. E ele está bem aqui nesta sala. Sou eu. O que ele disse? Eu decidi absorver. Vai contratar você. Duvido. Não, porque eles vão querer minha carta de recomendação, não é? E eu sou bem capaz de escrever que você é insubordinado, desonesto e bêbado. Não pode fazer isso, isso não é verdade. Enfim, depois disso ali, quando os três estão reunidos, né, o Nick, o Kurt e o Dale, eles chegam a uma conclusão que eles deveriam, assim, dar um jeito no chefe deles, né, se é que vocês me entendem. O Dale, ele não concorda com aquilo que eles estavam falando e sai de lá com raiva, porque todo dia eles jantavam junto e o Dale saiu dali com a raiva dele. Porém, a Julia, ela passa do ponto no outro dia também com o Dale. E, enfim, ele concorda com a ideia de tirar os chefes dele de circulação. E, cara, a partir daqui, esse filme, ele consegue ficar muito bom. E muito engraçado também a cada minuto que passa, cara. Eles vão até um bar e lá eles encontram o Matt Amon Jones, que é interpretado pelo Jamie Foxx. E ele é muito engraçado, cara, nesse filme. E ele diz que vai cobrar $5.000 pra fazer o serviço. Bom, eles conseguem a grana lá e levam pra ele no bar outro dia, só que eles entenderam tudo errado. Ele, na verdade, vai apenas aconselhar eles nesse quesito. Ele não vai sobre assassinato, entendeu? Ele não vai fazer nada, somente isso. E apesar de não concordar muito com aquilo, eles aceitam, né, os conselhos dele. Fazer o quê? Já tava lá, né? $5.000. Enfim, e aí eles decidem que um vai matar o chefe do outro, para não haver nenhuma suspeita em cima de nenhum dos três. E aí, eles começam a investigar a vida dos chefes deles. Bob, que é chefe do Kurt, ele usa umas paradinhas bem pesadas assim, e eles poderiam simplesmente naquele momento ligar para a polícia e denunciar. Mas eles decidem esperar um pouco mais, e no dia que eles estavam na casa dele também, eles pegam o celular dele, que estava lá de bobeira, celular do Bob. O Dave, ele tem alergia a amendoim, isso eles também descobrem no mesmo dia, então eles decidem usar isso de alguma forma para tentar dar um jeito nele ali, né, enfim.
Porém, quando eles estão na casa dele, acontece uma confusão lá. Na correria, eles acabam deixando o celular do Bob, que eles tinham pegado na casa dele, na casa do Dave. E o Dave encontra achando que o Bob tinha um caso com sua esposa. E aí ele vai lá na casa do Bob e atira nele. O Nick, que estava lá, perto, ele viu tudo e sai de lá correndo. E como ele já tinha saído correndo, ele foi tratado primeiramente como suspeito naquele momento, junto com seus amigos, o Kurt e o Dale, e o Kurt e Dale também. Só que eles não tinham muitas provas de que foram eles lá, então eles decidem deixar eles embora, mas deixando claro que eles eram os principais suspeitos daquilo naquele momento. Então eles vão até a casa do Dave. Chegando lá, eles decidem tentar gravar uma confissão dele, né, para entregar para a polícia. Porém, quem foi com o gravador tinha sido o Kurt, e ele tava rolando uma festa na casa do Dave, e era aniversário dele, então ele tava com a esposa do Dave. Olha só que loucura naquela hora. E aí não adiantou nada ele ter confessado para eles, mas porque não gravou nada depois, porque o Kurt estava longe. Então eles fogem, o Dave dá um tiro na própria perna, e quando a polícia chega lá, ele faz a polícia entender que o Nick e seus amigos tinham feito aquilo com ele. Porém, o carro do Kurt, ele tem um tipo de inteligência artificial lá que grava absolutamente tudo que acontece ao redor dele por questão de segurança. E a confusão antes da polícia chegar, ele tinha gravado tudo. O Dave confessando tudo sobre ele ter atirado no Bob, enfim. O Dave ele foi preso, o Nick ele consegue ser promovido a presidente sênior da empresa. O Kurt agora era gerente. E a Julia, ela decidiu finalmente dar uma trégua pro coitado do Dale, depois deles armarem uma cilada pra ela e gravarem tudo. E ela confessando lá tudo e tal. E depois disso ela decide dar um tempo pro coitado do Dale, né, cara? Enfim, foi tudo resolvido, as 3 situações, como eu acabei de falar com vocês, cada um resolveu da sua maneira ali. No segundo filme, cara, rola uma situação bem interessante também. O 2 é tão divertido quanto esse primeiro filme que eu acabei de fazer aqui o review com vocês. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo qual que é a parte dele que você mais gosta, me conte aí. Ou se você nunca assistiu, se tiver vontade de assistir, porque esse filme é muito legal, cara. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí. Tamo junto e eu fui! Alguém te seguiu? Por que alguém me seguiria? Em situações assim as pessoas são seguidas. Vê se te seguiram. Eu mereço. Por quem? Dá uma olhadinha aí pra garantir que ninguém te seguiu. Abre logo isso aí. Dá uma olhadinha pra ver se... Ô, calma, calma! Olha só. Nick! Agora fecha a porta, tira a corrente e me deixa entrar. Já estressei ele. Mas já?